falar sobre uma mulher. E essa mulher se chama Débora. Foi uma mulher, e a palavra do Senhor é muito clara sobre algumas características da vida dela. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Juízes, capítulo 4. Eu quero ler alguns versículos antes de nós lermos juntos o nosso versículo oficial. Juízes, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 4 ao versículo 9. Juízes, capítulo 4, de 4 a 9. Eu estive em Uberlândia alguns dias atrás, num congresso para mulheres, e lá eu tive a oportunidade de ouvir um pouco sobre a vida dessa mulher, e isso me chamou a atenção. Não é só para as mulheres, mas é para os homens também, mas é a vida de uma mulher, aquilo que essa mulher representou na sua época, no tempo em que ela viveu. E a palavra do Senhor nos diz assim: Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo, e habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E enviou e chamou a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naftali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e atrai gente ao monte de Tabor, e toma contigo 10.000 homens, filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon? E atrairei a ti para o ribeiro de Quizon e de Assísera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão, e o darei na tua mão. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. E ela disse: certamente irei contigo, porém não será a tua honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Sísera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Senhor, nós apresentamos ao Senhor a tua palavra nesta hora. Venha ministrar ao nosso coração, na nossa mente, Deus amado, que a presença do Senhor possa falar conosco. Nós abrimos o nosso coração para ouvirmos a tua voz. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Essa mulher foi uma mulher diferenciada, que viveu num contexto onde o povo de Israel estava vivendo escravizado, oprimido, o povo vinha sendo humilhado, vinha sendo castigado. Durante muitos anos aquele povo estava vivendo, Canaã estava sofrendo consequências das suas próprias escolhas, decisões que eles haviam tomado, e o texto vai falar sobre isso. Eles escolheram servir a outros deuses e tiveram consequências nas suas vidas durante muitos anos por decisões que eles tomaram. E a palavra do Senhor diz que eles foram escravos durante 20 anos. Eles sofreram aquele momento de escravidão ali. Mas num determinado momento eles clamaram ao Senhor. Eles disseram: Senhor, olha para mim. Sexta-feira nós estivemos aqui com as mulheres, as mães, e a irmã que pregou, ela pregou sobre um texto da palavra do Senhor, da mulher cananeia, que ela dizia: filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. E aquele povo oprimido, entristecido, machucado, eles clamaram e pediram ao Senhor: Senhor, tem misericórdia. E o Senhor se compadeceu daquele povo e enviou o socorro através da vida de uma mulher. E essa mulher foi chamada Débora. Algumas pessoas que nós temos relatadas na Bíblia, elas foram líderes. E quando nós olhamos para a vida dessas pessoas, às vezes a gente pensa assim: mas nossa, mas Deus usou assim, dessa maneira. Quando nós olhamos para Davi, que foi o último dos filhos de Jessé, que foi trazido: vem esse, não é esse não, esse daqui também não é esse não, mas não tem mais nenhum filho, tem um lá no campo, é pastor de ovelhas, gosta de cantar, escreve cânticos, toca harpa. Será que é ele que vai ser o rei de Israel? Traz ele lá. E a palavra do Senhor diz que ele era um franzino, talvez não tivesse características de rei, mas ele foi o maior rei
que Israel conheceu. Quando nós vemos a vida de Pedro, era um homem impulsivo, era um homem que cortou a orelha do soldado, era um homem que negou Jesus. Esse, não conheço não, nunca ouvi falar dele. Sentei com ele, não conheço. Mas Pedro foi um homem, um dos maiores pregadores da palavra no início da igreja. Foi Pedro. E quando nós olhamos para esse contexto, para essa história, e quem conhece um pouco de Bíblia, sabe que as mulheres não eram tão consideradas naquele tempo. E de repente se levanta uma mulher com algumas características peculiares, uma mulher de fé, uma mulher corajosa. E eu quero perguntar para você nessa noite: como vai a sua fé? Como vai a sua coragem? Como é que está o seu coração diante dos desafios? Às vezes estamos sendo convidados a alguns desafios e a gente está dizendo: Senhor, eu não, quem sou eu? Eu não vou conseguir, eu não posso fazer. Fulano vai fazer melhor do que eu, porque eu, Senhor, eu não tenho essas características. E o Senhor está levantando essa mulher, e ela vai nos ensinar muitas coisas nesta noite. A palavra do Senhor diz que ela era esposa, provavelmente mãe, juíza e profetisa. Quero que o José coloque para nós o versículo e nós vamos ler juntos, né? Todos nós. Esse versículo está em Juízes, capítulo 5, versículo 7. Vamos ler? Até que eu, Débora, me levantei, por mãe em Israel me levantei. Débora, uma mãe em Israel, uma profetisa, porque ela tinha recebido um recado de Deus e estava transmitindo esse recado ao povo. Por isso essa característica dela. Ela é juíza, porque a palavra do Senhor diz que ela estava julgando as causas do povo. Ela era esposa, ela tinha um esposo, o nome dele está registrado na palavra. Mais para frente no texto, nós vamos ter um versículo especial, que ela menciona a mãe de Císera, quando ele não volta da guerra. Somente uma mãe que pode entender a dor de outra mãe. Eu sempre digo que ser mãe é algo especial do coração de Deus para nós. Quando o bebê mexe dentro da nossa barriga, não tem palavras que expliquem. A sensação de amamentar, de satisfazer a necessidade física de uma criança que não tem outra coisa a não ser você, é um presente de Deus para nós. Ser mãe é um presente de Deus. É algo especial que o Senhor tem nos dado. Mas às vezes nós não temos a possibilidade de termos os nossos filhos. Deus sabe todas as coisas. E Ele conduz todas as coisas da maneira como convém, da maneira como Ele quer. Mas nesse caso, essa mulher também tem a possibilidade de ser uma mãe. E Baraque chega para Débora, ela descreve todo o plano que Deus tinha, faz uma pergunta: você não sabe? Não foi isso que Deus mandou você fazer? Nós fazermos, você não sabe o que está acontecendo? Ela descreve todo o plano e Baraque diz: tudo bem, eu vou, mas você tem que ir também, porque sozinho eu não vou não. Você vai comigo? Aí ela falou: eu vou com você, mas a honra dessa guerra não vai ser sua, ela vai ser minha. E a palavra do Senhor diz: até que Débora se levantou, ela teve uma atitude, uma ação, ela se levantou como mãe em Israel. E o Senhor está dizendo para nós nesta noite: você precisa se levantar, sair da sua zona de conforto, sair da sua tenda, como nós cantamos, e dizer: Senhor, eu estou aqui. Seja para qualquer desafio que o Senhor tem para mim, porque se o Senhor estiver comigo, a batalha é ganha. Nós temos a certeza da vitória. E hoje à tarde eu estava lendo alguma coisa sobre isso. Irmãos, como é difícil a confiança para nós. Nós lemos a palavra, nós sabemos. Eu acho interessante porque tem algumas pessoas que às vezes eles não acreditam na Bíblia.
Se você contar algumas histórias bíblicas, eles acham que não é verdade. Como é que você pode acreditar numa história dessa? Aí você pergunta assim: você acredita em Maria? Acredito. Maria não está na Bíblia? Tá. Você acredita que José era um carpinteiro, que está escrito? Ah, eu acredito. Aí quando você lança algumas histórias, algumas coisas da palavra, ah, não é bem assim. Então eu quero dizer para você uma coisa: ou você acredita em tudo, ou você não acredita em nada. Não tem meio termo. A palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz, e ela penetra no nosso coração, e ela transforma a nossa vida, e ela muda a nossa história, quando nós abrimos nosso coração para a palavra do Senhor. Terça-feira, na mensagem eu disse isso. Vamos estar com os nossos corações abertos para aquilo que o Senhor quer falar conosco durante todo este mês. Marido, Deus quer falar com você. Mulher, Deus quer falar com você. Filho, Deus quer falar com você. Não é só com seu pai, não é só com a sua mãe. Deus quer falar conosco, meus amados. Em qualquer situação, o meu coração precisa estar aberto para aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, para aquilo que Ele quer falar conosco, para aquilo que Ele quer nos ensinar. E Débora tem algumas características que me chamaram a atenção, além dessas que a palavra coloca, mas algumas coisas que fizeram diferença na vida de Débora. A primeira delas, Débora era uma mulher de fé, era uma mulher de profunda fé. Ela acreditou naquilo que o Senhor tinha dito a ela. Quantas vezes, meus amados, o Senhor fala conosco, o Senhor usa pessoas, o Senhor usa a palavra, e a gente fica: mas será que é, Senhor? Quantas vezes nossos filhos saem de casa, a gente diz: não vai, fica aqui hoje, não vai. Às vezes eles não vão chegar em casa e dizer: mãe, eu não devia ter ido, mas eles vão pensar. Com certeza, eles vão pensar. E essa mulher, a ordem foi dada a ela, e ela simplesmente obedeceu. Em mensagem sobre família, eu já dizia para os meus filhos que obediência retardada é desobediência. Quando nós mandamos nossos filhos: busca aquilo ali, já já eu vou, mãe. Ele já desobedeceu. Porque a obediência, ela é na hora. A mesma coisa é a palavra do Senhor para nós. Quando o Senhor nos convoca para qualquer coisa, e nós dissemos: não, Senhor, espera aí, eu vou enterrar os meus mortos, eu vou fazer qualquer coisa, como diz a palavra, depois eu venho. Quantas vezes você tem sido convidado para conhecer ao Senhor Jesus? Quantas vezes você tem sido convidado para estar envolvido no Evangelho do Senhor Jesus, e você está dizendo: agora não, amanhã eu vou, depois eu vou, eu sou jovem, eu vou viver minha vida, depois eu vou. Mas essa mulher, ela recebeu uma ordem, ela obedeceu. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 12, o versículo 3. Abra lá, é um versículo muito interessante para nós observarmos. Romanos capítulo 12. A gente lê a palavra tantas vezes, e às vezes o Senhor, de alguma maneira especial, traz à nossa memória aquilo que nós precisamos entender. E eu achei muito interessante esse versículo que diz assim: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Todos nós recebemos uma porção de fé do Senhor Jesus. Todos nós recebemos uma porção de fé. Então nós já temos o princípio. Nós já temos um pouquinho, do tamanho de um grão de mostarda, menos do que isso. Mas você já tem um pouquinho aí no seu coração. Talvez o que esteja precisando é exercitar o pouquinho da fé que você já recebeu. A palavra do Senhor diz que Ele repartiu a cada um a medida da fé. Então você tem. É um presente que você ganhou.
O pedacinho da sua fé está dentro do seu coração. E você só precisa exercitar a sua vida. Você precisa pôr em prática aquilo que você recebeu. E essa mulher fez isso. Ela tomou atitude e foi para a guerra. E foi para a batalha. E foi ver, batalhar e presenciar aquilo que o Senhor havia dito que iria fazer. Porque o Senhor disse que daria vitória. E ela caminhou e marchou em função disso. Em função de buscar aquilo que o Senhor tinha dito a ela que faria. Essa mulher era uma mulher que possuía um discernimento espiritual refinado. O discernimento espiritual é algo especial que nós recebemos do Senhor Jesus. O discernimento, quando você exerce isso, você vê o que os outros não estão vendo. Você toma decisões debaixo da direção daquilo que Deus tem para você. Sabe quando você sabe o que você tem que fazer e você faz o contrário? Sabe quando você, marido, sabe o que é que você tem que fazer com a sua esposa e você faz o contrário? Sabe, filho, a maneira como você tem que honrar seu pai e sua mãe, mas não é o que você faz. Você está agindo sem discernimento, sem a sabedoria. Essa é uma oração na minha vida de todo dia. Senhor, me dá discernimento para eu enxergar e entender aquilo que eu preciso saber. Eu sempre disse para os meus filhos que tudo que eu precisar saber, eu vou saber. Tudo que eu tiver que saber, o Senhor vai me mostrar. Mas antes de eu dizer para eles, eu já disse isso para o Senhor. E eu digo todo dia: Senhor, tudo que eu precisar saber, o Senhor vai me mostrar. É um discernimento especial para a família. Meu amado, a sua casa está sofrendo ataque todo dia. Os seus filhos, o seu trabalho, a sua vida está sendo atacada todo dia. Não pense que você vai entrar numa campanha, você vai entrar no jejum e você vai ficar lindo, maravilhoso, cheirosinho, nada vai acontecer. Você vai ser atacado. Mas não é para você não entrar, não, porque dela você vai sair fortalecido. Nós precisamos ter o discernimento. Se você está orando pelos seus filhos, você vai ter problema com eles. Se você está orando pelo seu casamento, você vai ter problemas. Por quê? Porque o inimigo não quer que você seja vitorioso naquilo que você está apresentando para o Senhor. Os problemas, eles vão acontecer na nossa vida todo o tempo. Uma vez o Mateus, acho que foi o Mateus que contou, eu ouvi de um jovem que estava andando em cima do muro, e de um lado estava o diabo e de um lado estava Jesus. E Jesus convidava, desce daí, sai de cima desse muro, desce aqui comigo, eu te amo, eu vou cuidar de você. E o diabo andava para lá e para cá, numa boa. Foi até que o rapaz falou: por que você não me chama? Jesus está me chamando. Sabe o anjinho bom e o anjinho ruim? Jesus está me chamando, por que você não me chama? E ele respondeu assim: porque aquele que está em cima do muro já é meu. Aquele que está em cima do muro já é meu. Não preciso chamar. Se você tem dúvidas, apresente ao Senhor. E cuidado, preste atenção. O discernimento espiritual é algo que o Espírito Santo de Deus está pronto a nos dar, para nós tomarmos todas as decisões. O discernimento é para você tomar decisões, é para você entender o que você deve fazer e como você vai dirigir a sua vida, os seus negócios, a sua família, a sua casa. Nós não podemos fechar os nossos ouvidos e nem os nossos olhos para aquilo que o Espírito Santo de Deus está falando, está fazendo. Mas essa mulher tinha mais uma característica.
Essa mulher era uma mulher que assumiu as suas responsabilidades. Nós, como pais, como família, como empregados que somos, nós temos responsabilidade. Quando a gente está trabalhando fora, você tem hora para chegar no seu trabalho. É uma responsabilidade. Eu entro no serviço às 7, mas eu chego 15 para as 8, 8 horas. Eu saio 10h30, mas o meu horário de almoço é meio-dia. Nós temos responsabilidade com aquilo que nós temos a fazer no nosso dia a dia. E nós, como pais, como mulheres, nós temos responsabilidades. As mulheres falam até às vezes que eu sou muito machista. Mas eu gosto muito de olhar para a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor diz que a mulher sábia, ela edifica, ela busca do Senhor. Mulheres, seja mulher de verdade. Seja a dona da sua casa. Cuide dos seus filhos. Cuide das suas obrigações. O pastor vai fazer o estudo das funções durante a semana. Mas o marido, ele ajuda a esposa, ele não tem a responsabilidade. Ah, mas eu trabalho fora igual ele. Você também não tem a responsabilidade. Ele é o mantedor da casa, ele vai manter. Ele é o varão. Nós ajudamos sim, mas não é a nossa obrigação. Não é isso que a palavra do Senhor ensinou. E se nós não trabalhamos fora, nós ajudamos dentro, cuidando, não deixando quebrar, não deixando estragar, não deixando desperdiçar. Nós estamos trabalhando. Mas ele não tem obrigação de fazer. A obrigação é sua. Meu marido é exigentíssimo. E eu tive que aprender isso ao longo da minha vida. Por quê? Porque eu preciso da harmonia do Senhor dentro do meu lar. Muitas vezes o nosso lar está desarmonizado, porque nós não estamos agindo com responsabilidade. Nem os homens e nem as mulheres. Nós temos responsabilidades a cumprir dentro do nosso lar. Quando nós temos os nossos filhos, nós temos a obrigação de dedicar os nossos filhos ao Senhor e ensinar desde o início da sua vida os princípios da palavra do Senhor. Proteger os nossos filhos das influências pecaminosas. Amados, nós precisamos ser diferentes. No nosso vestir, no nosso andar. Os meninos estavam jogando a Copa Gospel. Eu sou uma torcedora fiel. Grito muito mesmo. Torço mesmo. Mas eu nunca xinguei. Nunca desaforei. E hoje lá na Copa tinha uma igreja xingando demais. Então nós precisamos ensinar aos nossos filhos a responsabilidade e se desviar das atitudes pecaminosas. Porque eles vão fazer o que nós fazemos. Quando a nossa menininha sai do nosso quarto toda maquiada, vestida com o nosso sapato e o nosso colar no pescoço, ela só não está querendo parecer com você fisicamente, mas ela está fazendo o que você faz. Ela vai pôr a roupa que você põe. Ela vai agir como você age. E os homens a mesma coisa. Vocês têm responsabilidades diante do Senhor. E essa mulher, ela agiu com responsabilidade diante de um exército de homens. De homens. Ela era só porque ela era boa? Não. Porque ela agiu com fé. Ela buscou do Senhor a direção e a fortaleza. Eu tenho certeza que ela sentiu medo. O Mateus disse para mim: mãe, e aí como é que você está? Está com medo? Sempre tenho medo. Quando eu ocupo esse lugar. Porque a gente tem responsabilidade de ser o canal transmissor daquilo que Deus tem para falar. E o Senhor falou muito comigo através da vida dessa mulher. E essa mulher tinha mais uma característica, a última. Era uma mulher que tinha autoridade. Amado, você precisa, se você não tem, adquirir a autoridade de Deus no teu lar. Você precisa agir com autoridade. Não é autoritarismo, mas é a autoridade
de falar, de conversar. Ontem nós estávamos em casa, eu, minha sogra e meu sogro, e a gente estava assistindo a Super Nani. E ela orientava o casal como é que era para eles fazerem com os filhos, para dormir. Aí o pai chegava na porta do quarto e falava: tá na hora de dormir, pode parar de conversar. E eu disse para minha sogra: se fosse eu ia abaixar lá na cama e ficar pertinho dele. Tá na hora de dormir, olho no olho. Tá na hora de dormir. Vamos dormir? Nós precisamos abaixar e olhar nos olhos. Quando você olha para eles de cima para baixo, ele só vê você grandão e ele fica com medo. Nós não queremos que eles tenham medo de nós, mas que eles nos obedeçam por autoridade que nós temos sobre a vida deles. E essa autoridade o Senhor dá na tua mão para agir com seus filhos, para agir na sua casa. Nós não podemos perder isso. Não podemos perder. Você que é pai, que tem filhas, muitas vezes nós brecamos as nossas filhas de muitas coisas, porque nós pensamos o que é que nós fizemos com as filhas dos outros. E a gente acha que os outros vão fazer com as nossas filhas o que nós fizemos com elas. Nós precisamos pensar. Porque se você tem algo que precisa ser apresentado ao Senhor, antes de corrigir os seus filhos, faça. Porque o diabo é sujo e ele joga isso diante dos nossos olhos. Porque pecado confessado é pecado perdoado. Então nós podemos agir com autoridade com os nossos filhos quando nós estamos com a nossa vida resolvida. Kits, organizada. Fica aqui um convite para quem ainda não fez o encontro com Deus. O encontro com Deus foi algo especial de Deus na minha vida. Eu fui uma crente antes do encontro com Deus e outra depois do encontro com Deus. Porque o Senhor fez um rebuliço na minha vida e me mostrou muitas coisas que no meu interior estavam guardadas, camufladas e que precisavam ser resolvidas. E o Senhor faz isso conosco. E talvez o Senhor esteja dizendo isso para você. Resgate a autoridade do seu lar. A autoridade de pai, de mãe. Resgate isso. Jovem, honre o seu pai e a sua mãe. Se você quiser viver bem, e muito, é o que a palavra do Senhor diz. Cuide. Você precisa cuidar dos seus pais, zelar deles. A autoridade é a capacidade que você tem de mandar, de organizar, de punir quando é necessário, não com autoritarismo. E essa mulher, ela teve uma palavra de autoridade nesse versículo. Volta lá a sua Bíblia em Juízes, se você permaneceu no outro texto. Juízes capítulo 5, versículo 12 diz: desperta, desperta, Débora. É uma palavra de ação. Desperta, Débora, desperta, entoa um cântico. Levanta-te, Baraque, leva presos os teus prisioneiros, tu, filho de Abinoão. Desperta, você que está parado, está esperando as coisas acontecerem. Nesse texto, se você quiser ler, não tem só a história dessa mulher, porque o Císera morreu também pela mão de uma mulher, porque o exército foi encaminhado, foi dirigido por Débora, e eles venceram a batalha, mas foi uma mulher que matou o Císera, que era o capitão do exército inimigo. Trouxe, ele foi e pediu água, e ele dormiu, e ela pôs uma fenda na sua cabeça e matou o Císera. Foi uma mulher que fez a diferença na história desse povo, daquilo que eles precisavam fazer. Nós temos sonhos, nós temos coisas que nós temos apresentado ao Senhor. Diante de tudo isso, da vida dessa mulher, talvez você esteja pensando: eu já pensei tanta coisa, eu já sonhei fazer tanta coisa no meu lar, já sonhei tantas coisas. E lá nesse dia, a pastora disse que às vezes nós não temos mais sonhos. Às vezes nós olhamos para as coisas: eu sonho o sonho dos meus filhos, eu sonho o sonho da igreja, eu sonho as coisas do meu trabalho, mas o meu sonho, aquilo que eu tenho, que eu gostaria de receber do Senhor,
Às vezes nós perdemos ao longo do caminho. Às vezes nós não temos mais. E ela disse assim: pegue um caderno e registre os seus sonhos particulares. Chegando em casa, eu fiz o meu caderno. Escrevi alguns sonhos lá. E eu vou contar um sonho. E alguns dias eu disse para o meu esposo assim: eu queria tanto que alguém cuidasse das minhas unhas e dos meus cabelos, de presente. Aí ele falou: você não acha melhor você ter dinheiro para pagar? Pede um trabalho que você possa fazer isso toda semana. E eu disse para ele, falei, mas eu queria presente. Passaram-se, eu nem coloquei no meu caderno. Passaram 3 dias, uma irmã me mandou uma mensagem: pastora, eu quero cuidar das suas unhas. Amados, o meu coração precisa estar nas mãos do Senhor. Eu e você temos batalhas diárias todo dia, todo dia, todo dia. Eu digo sempre isso para os meus filhos: você acha que é só você que tem luta? Você acha que só você está passando por uma batalha? Todos nós temos guerras todo dia. E o Senhor está dizendo para você hoje: levanta-te. Levanta-te e vem para a guerra. Eu vou capacitar. Eu vou fazer vitorioso. Foi o que ele fez com Débora. Essas características da vida de Débora, que são as características da mãe dessa mulher, eu gostaria que nós trouxéssemos para a nossa vida hoje. São características especiais que o Senhor falou ao meu coração. A dúvida, meu amado, não vem de Deus. Não é de Deus para nós. Mas essa mulher foi uma mulher de profunda fé. Essa mulher foi uma mulher que buscou o discernimento espiritual do Senhor. E eu gostei de pensar nessa palavra refinado. Não é um discernimento qualquer, mas é um discernimento refinado daquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Essa mulher foi uma mulher que agiu com responsabilidade e foi uma mulher que exerceu autoridade diante do povo daquela época. Nós vamos colocar o nosso coração nas mãos do Senhor. É tempo de você interceder pela sua casa. É tempo de você interceder pelos seus filhos, pelo seu casamento. É tempo de você colocar sua vida: Senhor, eu sou um homem e eu preciso de autoridade. Senhor, eu sou uma mulher que precisa de assumir as minhas responsabilidades no lar, na minha família. Eu preciso da tua direção. Eu preciso entender aquilo que o Senhor tem para minha casa. Quando eu li essa história dessa mulher, muitas coisas o Senhor falou comigo. E finalzinho do capítulo 5, versículo 31 diz assim: assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos, porém os que o amam sejam como o sol que sai na sua força e sossegou a terra por 40 anos. É isso que eu quero falar para o seu coração nesta noite. O Senhor vai fazer perecer os nossos inimigos. E Ele diz: porém, os que o amam, sejam como o sol, que quando sai na sua força, o sol de manhã, quando ele sai, quando ele nasce, ele é muito claro, ele é muito forte. Ele vai clareando tudo que está ao nosso redor. É isso que o Senhor quer fazer conosco. Coloque o seu lar diante do Senhor. Coloque a sua vida diante do Senhor. Faça concertos. Maridos, têm concertos que precisam ser feitos. Mulheres, têm concertos que precisam ser feitos. Nós temos lares que estão enfrentando tantos problemas, mas o Senhor nesta noite quer fazer restauração nas nossas vidas, cada dia. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Nós vamos dizer: Senhor, eu quero sonhar os teus sonhos. Senhor, eu quero ser uma pessoa que seja realmente essa pessoa que o Senhor possa usar. Você já recebeu uma porção de fé do Senhor. Talvez o que você esteja precisando é saber exercitar.
é pôr em prática essa fé, é pôr em prática aquilo que você já ganhou de presente do Senhor, é colocar diante dele. Eu tenho certeza que muitos filhos que estão aqui nessa noite nem lembraram das suas mães hoje, nem fizeram uma ligação, nem deram um abraço especial. Você é filho, você tem responsabilidade, você tem que ter cuidado. Nós precisamos estar com a nossa vida diante do Senhor. Nós vamos cantar e você vai dizer isso para o Senhor. A primeira vez que eu vi essa música, eu estava no encontro de casais. E nesse encontro de casais, um casal fez a renovação de votos lá naquele momento. E eles eram um casal recém-convertido, muito pouco tempo de igreja. E eu fiquei observando, eles colocaram aliança, eles trocaram aliança. Mas o olhar deles era tão profundo quando eles diziam: Senhor, a minha casa será uma casa de bênção. A minha casa, a casa que te conheceu, nunca mais vai ser a mesma. Porque o Senhor está presente aqui. É isso que você vai dizer: Senhor, o desejo do meu coração é que a minha casa seja uma casa de bênção. Que a minha casa seja um pedacinho do céu. Minha amada, se o seu marido não está chegando em casa, cuida da tua casa. Cuida, que ele tenha prazer de estar na tua casa. Prepare o que ele goste, traga ele para casa. Não manda ele embora, traz ele de volta. Nós vamos dizer: Senhor, eu quero que a minha casa seja uma casa de bênção. Eu quero apresentar ao Senhor o meu lar, os desafios que eu tenho, seja desafios financeiros, seja desafios emocionais, espirituais, seja possessão demoníaca, eu não sei, mas o Senhor sabe. Você vai sair do seu lugar e você vai trazer consigo a tua casa. E você vai deixar a tua casa aqui e vai falar: Senhor, a minha casa vai ficar aqui, porque eu quero chegar lá. E quando eu chegar no meu lar, eu vou sentir a tua presença, a paz do Senhor. Amada, ore na tua casa. Você tem a autoridade do Senhor para orar lá dentro. Eu digo que geralmente no sábado, quando eu fico sozinha, eu oro em todos os quartos da minha casa. Eu passo a mão na porta, do chão até lá em cima. Eu vou no portão e falo: Senhor, essa casa é do Senhor Jesus. Não vai ter desarmonia, não vai ter presença do inimigo aqui, porque aqui são servos do Senhor Jesus. Eu vou no quarto dos meus filhos, eu deito na cama, eu pego o travesseiro, eu troco o lençol e eu digo: Senhor, a minha casa é tua. Eu tenho a autoridade do Senhor. E o Senhor disse isso, que nos fez forte com autoridade. Você vai deixar o diabo destruir a tua casa, a tua família, os teus filhos. Acha como Débora, se ponha diante do exército do Senhor e diz: eu estou aqui, eu estou aqui. Se você vem, como foi Davi, você vem aqui para matar, para destruir, mas eu estou aqui em nome do Deus Altíssimo. A vitória é do Senhor Jesus e Ele já entregou. A sua porção de fé está na tua mão, está na tua mão. Você vai exercitar. Nós vamos cantar e nós vamos apresentar o nosso lar ao Senhor. E vamos dizer: Senhor, está aqui o meu lar, os meus filhos, a minha casa. E se estiver tudo bem, você vai entregar. Vai deixar: Senhor, está tudo bem. Graças a Deus, está tudo bem. A tempestade já passou, mas o meu lar é teu, Senhor. A minha casa é tua e a minha casa vai continuar sendo uma casa de bênçãos. Nós vamos colocar diante do Senhor.